Sejam bem-vindos aqui no canal Relato de uma Mulher Real. E hoje contando mais um pouco da minha história, né, verídica, lógico, que aconteceu há décadas atrás, né. E hoje quero compartilhar um pouco do que acontecia com a colheita do soja, né. Então, na região também se plantava bastante soja. Nós plantávamos, mas não era tanto, né, porque a nossa terra não era muito grande. A gente tinha poucas hectares de terra. E então, quando colhia, né, quando o soja estava maduro, colhia ele, estava seco, né? Cada dono, proprietário, né, colhia o seu soja, amontoava ele, e aí todos se reuniam e solicitavam a trilhadeira, né, que era marcado para aquele dia para ela vir trilhar. Então, passava o dia todo trilhando. Então, todos os vizinhos, né, quem podia, ia ajudando, né, de roça em roça, né, a trilhar os sojas. E se trilhavam primeiro lá em casa, depois nós ia junto trilhar do vizinho e assim sucessivamente, né. E às vezes ficava até meia-noite, 1 hora da madrugada trilhando, né, porque não podia parar, porque às vezes outro dia o dono da trilhadeira não poderia voltar. Então, mas dando sequência à minha história, cada um tinha a sua função. Minha mãe, naquele dia, né, especificamente naquele dia, né, ela estava tirando a palha, né, porque tinha pessoas que iam colocando a soja no bocal da trilhadeira, né, sempre tinha, eram em duas, né, então iam se trocando, né, e duas pessoas que iam tirando as sementes, né, numa lata lá e tal. E daí outras que iam puxando a soja mais perto, né, para facilitar para quem estava colocando ali no bocal. E no caso, uma pessoa tinha que ficar tirando a palha, né, porque senão ela entupia, né? Tinha que ir tirando ela para longe com usava um garfo, uma forca, né, com 3 dentes. E o dente do meio ele era bem mais maior, mais comprido, né? E os dois do lado um pouquinho menor. E eu puxando a palha para fazer a claridade, porque já estava escuro, né? E precisava ter claridade ali para o povo todo enxergar, né? Ver como é que para o trabalho andar, né? Então tinha que ter claridade. E eu puxando a palha para dar as labaredas para acender, né? Tinha que manter o fogo sempre em alta, né? Bem forte para iluminar toda a área ali, né? E eu puxando a palha e minha mãe tirando a palha, amontoando lá, né? E eu ia por trás do monte e pegava e levava lá e colocava em cima do fogo. E minha mãe, numa dessas, não viu, né, que eu passei e, e me deu uma garfada na perna, que o dente maior quase atravessou a minha coxa, né? Um palmo mais ou menos por cima do joelho. E os outros dentes que eram um pouquinho menor, entrou assim uns 3 centímetros, 2, 3 centímetros, né? Nossa, mas aquilo foi horrível, né? Foi uma dor muito forte, eu lembro. E, e na época não tinha médico na região, tinha, mas era muitos quilômetros, né? E sem meios de ir até lá também, né? E, e a minha mãe foi colocando compressas, tudo que tipo de compressas que ela sabia, ela foi colocando, né? E também não tinha medicamentos, né? Analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, nada, né? Não tinha. Eu lembro que a minha perna triplicou de tamanho, de grossura, né? Ela ficou enorme. E eu fiquei acho que uns 3 meses ali com aquela perna lá. A gente não sabia se ia sobreviver ou não, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Ela conseguiu, com as compressas dela, né? Curar
a minha infecção, porque infeccionou, né? Imagina. Até era perigoso ter dado trombose, né? Mas como na época não, as coisas não eram tão contaminadas que nem hoje, né? Deu tudo certo. Graças a Deus. Também acho que não era a minha hora, né? Estou aqui contando essa história para vocês, né? Que não foi uma história muito boa, né? Mas, enfim. Mas ela é verídica, né? Aconteceu, realmente aconteceu, né? Todas as minhas irmãs são testemunhas, né? Do fato. E, enfim, tô viva, né? Vivi até hoje para poder contar essa história. E me diz aí nos comentários, você também passou por histórias, por coisas parecidas como essa? E da onde que você está assistindo? Deixa aí nos comentários. Você também estará me ajudando a levar essa história adiante, né? Mais pessoas possam ouvir, né? O que acontecia nos tempos antigos, né? Hoje as coisas parecem tão mais fáceis, né? Aquela vez a gente sofria mais, né? Sofria bastante e tal. Mas então é isso. E por hoje é só. Se quiser deixar seu like aí, estará me ajudando bastante, né? E se inscrever no canal também. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.